Ficou sem entender alguma coisa da season finale da segunda temporada de Ruptura? Você entendeu o que era o Cold Harbor e para que ele servia? E ainda, quer saber qual é o próximo teste que a Lumon vai fazer? Vem ver isso tudo comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Que episódio maluco, gente! Que season finale! Essa jornada da segunda temporada tá sendo incrível e fechar ela com esse episódio, cheio de revelações, mas ao mesmo tempo deixando tanta coisa em aberto, gera um misto de confusão se eu tô satisfeito ou se eu só tô vivendo a vida. Então você já sabe que aqui é onde nós vamos analisar tudo sobre esse episódio, certo? Então não esquece, já deixa o seu like e se ainda não tiver inscrito no canal, por favor, dá essa força aqui pra gente. E se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão sair. Nós não só vamos fazer vídeos de Ruptura, mas também vamos começar a fazer vídeos de outras séries. E na fila já tá Black Mirror, The Last of Us e Andor, além de muita coisa que vai vir pela frente. E se ainda não conhece os nossos perfis das redes sociais, temos o Servants.Ruptura, que é o perfil com o maior número de seguidores de um perfil ligado à série, olha que bacana. E também temos o Viu Comigo, que é onde nós vamos começar a publicar agora tudo sobre os outros conteúdos novos. Então vamos enlouquecer e vamos direto para o vídeo de análise completa do episódio 10, o season finale da segunda temporada de Ruptura. E para dar uma porrada na gente, o episódio final já começa com a introdução. Ou seja, tivemos 1 hora e 16 minutos de episódio sem nenhuma interferência. Ok, com algumas coisinhas ali que interferiram, mas isso nós vamos falar durante a análise, ok? E começar com a introdução é praticamente esfregar na nossa cara tudo que eles colocaram de easter eggs e informações na abertura que nós só fomos descobrindo à medida que os episódios foram acontecendo. Em seguida da abertura, nós vamos direto para onde o episódio 9, o episódio anterior, tinha parado. Lá na cabana de parto, com a Devon e a Cobel conversando com o interno do Mark. E explicando para ele que se o arquivo Cold Harbor ainda não tiver acabado, eles ainda têm alguma chance de salvar a gema, olha só. E aqui é interessante que enquanto a Cobel foca nos internos, ou seja, ela menciona a senhora Casey e comenta que se importa com o interno do Mark, a Devon foca nos externos, ou seja, a preocupação dela é com a gema. E com o irmão dela, demonstrando zero empatia com o interno, focado somente no objetivo de salvar a gema, custe o que custar. E aqui vale comentar que quando a Cobel fala sobre o corredor preto, o Mark interrompe dizendo que é o corredor que tem nos desenhos do Irving. E ela fica completamente surpresa, demonstrando que ela não fazia ideia da investigação do Irving. E que também, provavelmente, ele nunca tenha trabalhado em nenhum departamento onde ele tivesse acesso a ver aquele corredor. Ou seja, provavelmente o Irving realmente faz parte desse grupo dos outros que investiga a Lumon e que querem acabar com a ruptura e que provavelmente foi informado da existência desse corredor e foi mostrado para ele em desenhos esse corredor para que ele pudesse reproduzir para o interno dele. Ou seja, o Irving provavelmente faz parte do grupo da Regab, talvez seja com ela que ele tenha falado no telefone durante essa temporada, fazendo parte do grupo dos outros que o Peyton tinha comentado lá na primeira temporada. E voltamos para Lumon com aquela cena bizarra do Jamie Egan abordando a Halle com minha Halle e comenta sobre o discurso que ela fez na gala. Salientando aqui que então quando ele disse que ela tinha enganado ele, era exatamente sobre esse fato, sobre o momento em que ela se passou pela Helena. E comenta também que depois daquilo ele ficou brabo, ao ponto de jogar um pote de balas fora. Que comentário bizarro, né? E a Halle, como é uma das nossas, concordou. E olha a loucura, o Jamie confessa que ele não ama a Helena. Que antes ele via o Kyr nela, mas que ele a deixou quando ela cresceu. Sinalizando algo muito estranho no comportamento desse Jamie. De novo. E como nós já havíamos dito naquele vídeo sobre a teoria dos filhos do Kyr, realmente o Jamie passou a régua e teve vários outros filhos, tentando encontrar algum em que ele visse o Kyr. Mas no fim ele viu em quem? Isso mesmo, na interna da Helena, na Halle. Tá lascada, menina. E a reação dela é muito boa, né? Ela ameaça ele e pra mim isso soa muito como se fosse uma profecia da série. Ele vai arder no inferno da Lumon. Pode printar o que eu tô dizendo aqui pra me mostrar lá no final da série, hein? E ainda essa reação que ela tem faz ele dizer que está vendo o Kyr nela. Ou seja, ele vê o Kyr nestas atitudes dela.
e que são totalmente diferentes da Helena, né? E eu sei que alguns teorizaram que seria a Helena aqui nessa cena, mas gente, não dá. Vamos combinar que as reações da Halle são muito específicas. Nós já caímos nessa sabotagem, hein? Ou melhor, nós não caímos, mas eu sei que muita gente caiu. Elas são muito diferentes. Mérito para Brit Lauer, que criou uma atuação impecável para cada uma delas. E o maluco diz que amanhã será um dia especial, vira as costas e vai embora, deixando a Halle falando sozinha. E como nada do que vemos é por acaso, pra mim essa cena tem muita informação do que nós veremos na temporada 3. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante no vídeo, fica ligado. E a transição de milhões entre essa cena da Halle e a cena do Mark, sensacional! Que série, que espetáculo! E é nessa conversa na cabana do parto que nós descobrimos tudo sobre o arquivo Cold Harbor e sobre o que iria acontecer com a Gemma. Então vamos lá! A Cobell explica para o interno do Mark o que ele estava fazendo no MDR. Ela explica que os números que ele estava refinando eram os 4 temperamentos da Gemma: aflição, diversão, pavor e malícia. E com isso, sempre que ele terminava um arquivo, ele criava uma nova versão dela, ali no chip. E faz muito sentido, nós já tínhamos falado sobre isso no vídeo depois do episódio Shikai Bardo, que ele estava refinando os 4 temperamentos dela e que aquelas 5 caixas eram as 5 ondas cerebrais. Ou seja, sempre que ele terminava um arquivo, que ele refinava os 4 temperamentos nas 5 caixinhas, eram mesmo as 5 ondas cerebrais de cada nova versão. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso. E com essa informação, nós temos como prever que o trabalho do Dr. Mal era testar se as barreiras de ruptura, ou seja, se a resistência do chip estava segura, estava funcionando em cada uma dessas versões. E se não tinham vazamentos de memórias da personalidade principal em cada uma das versões novas, e também o inverso, se as maldades que eles faziam com ela e com as diferentes versões dela em cada uma daquelas salas não vazavam para as memórias da versão principal. E por isso perguntavam se ela lembrava alguma coisa das salas. Exatamente como falei no vídeo anterior que eu mencionei agora há pouco. E que nesse caso o Cold Harbor seria o último arquivo, a última versão nova dela. E o que ia acontecer lá estava na nossa cara o tempo todo. O nome Cold Harbor estava escrito na caixa do berço que o Mark comprou. E na sala para essa nova versão, o que a gente encontra? Exatamente o mesmo berço. E o teste aqui, chamado de teste de eficácia pelo Dr. Mal, era que essa versão enfrentasse a sua maior dor, o seu maior trauma, que seria a perda do bebê e a impossibilidade dela ter um filho. É com certeza a maior dor, o maior trauma da Gemma. Com isso, eles teriam a certeza absoluta de que o chip tinha conseguido manter a ruptura do jeito que eles precisavam. Agora, para que eles precisavam? Continua comigo nesse vídeo que eu vou te contar daqui a pouquinho. Ainda nessa conversa na cabana, a Cobell e a Devon explicam para o Mark que ele não vai poder sair do MDR enquanto ele não concluir o arquivo. Eles não vão deixar. E explica que assim que ele concluir o arquivo, ele tem que descer lá para o andar de testes para tentar salvar a Gemma. Só que no momento em que ele descer, quem vai ser ativado é o externo dele de novo, que vai lá resgatar a Gemma e vai devolver para o elevador, para onde o interno vai ter que levar ela até o acesso das escadas. E assim os dois saírem em segurança da Lumon. E quando a Devon diz para o interno do Mark que se eles conseguirem provar que a Gemma foi sequestrada e foi torturada lá dentro, que provavelmente a Lumon vai acabar. Eles vão destruir a Lumon. Ela não se tocou que com zero empatia, ela não tinha nem pensado no caso do interno do Mark. Que não só ele, mas também todos os outros internos do andar de ruptura também chegariam ao seu fim. E a Devon não tinha pensado nisso. Deixa eu anotar aqui o primeiro erro da Devon, hein? E um baita erro. E o Mark coloca isso na mesa e questiona elas se elas querem que ele sacrifique não só a vida dele, mas a vida de todos os internos do andar de ruptura por causa de uma pessoa que ela gosta e que ela quer ver fora da Lumon, que nesse caso seria a Gemma. E vemos que a Cobell ia falar sobre a reintegração, mas a Devon interrompe, dizendo que tem outra pessoa querendo falar com ele, que no caso é o próprio externo do Mark. Para Devon, a reintegração é mesmo a última opção, já que o irmão dela quase morreu por causa disso, mas para Cobell isso se tornou algo muito viável, já que para a maioria dos internos essa vai ser a única hipótese. E se ela já tentava a reintegração natural enquanto trabalhava na Lumon, agora sabendo que existe outra forma de realizar a reintegração,
provavelmente ela vai querer entender como isso funciona e se especializar nisso. E se nós pensarmos, mesmo a reintegração não chega a ser a melhor das hipóteses, já que como um próprio interno do Mark diz para o externo, como ele é muito mais novo do que o externo, provavelmente as memórias e os traumas dele seriam absorvidos pelo externo e praticamente sumiriam no que seria essa versão nova, essa versão reintegrada. E essa conversa entre o interno e o externo do Mark foi um dos pontos altos dessa temporada. Usando uma câmera de vídeo, os dois conseguiram conversar praticamente em simultâneo. E era algo que nós já queríamos muito desde o momento em que a Devon sugeriu ir para a tal da cabana do parto e que a Regab não quis de forma nenhuma. É a prova de que não só era um plano que funcionaria, ou seja, que teria pernas para funcionar, mas também se mostrou ser a melhor opção que eles tinham no tempo hábil. E que faz a gente pensar que a Regab só queria usar o Mark mesmo como cobaia para dominar o processo de reintegração. Afinal, se ela consegue dominar esse processo, ela se torna a principal arma contra a Lumon. E na conversa entre o interno e o externo do Mark, poxa, fica muito claro que esse cara merece um M, né? Vamos combinar. Que atuação, para mim, eram duas pessoas diferentes conversando. Ok que os cortes e a forma como isso foi gravado, foi produzido, é impecável, mas a atuação dele são duas pessoas totalmente diferentes. A admiração do interno conversando com o externo dele pela primeira vez e ouvindo da boca dele pedindo desculpas, quase como se agora ele estivesse tendo a resposta da pergunta que ele fez para Devon lá no final da primeira temporada, por que ele escolheu deixar o interno dele preso na Lumon. E em contraponto, nós vemos nitidamente o externo do Mark tentando manipular a conversa, quase como se estivesse conversando com uma criança, com o objetivo de conseguir o que ele queria, sem ao menos se preocupar com os interesses do interno. Só que o interno cresceu, Mark. Ele já virou adolescente, o nosso Marquinho. Marquinho tá malandrão e não vai ser enganado fácil. E assim como o externo sentiu quando a Helena chamou a Gemma de Hannah, o interno sentiu quando ele chamou a Halle de Helene. Qual é, Mark? Zero empatia, cara. Aí ele perdeu toda a moral. E pior ainda quando decidiu tentar comparar a intensidade do amor que ele sente pela Gemma com a intensidade que o interno sente pela Halle. Se lascou, o interno passou a duvidar até de que a reintegração era algo possível. E quando o externo pede para o interno confiar nele, diz que não, claro, né? Dá para criticar esse julgamento? Não dá. E olha que curioso nessa cena, a Cobel faz um gesto que, ao procurar na internet, eu pesquisei e representa o símbolo da água, o elemento da água. Porque tem uma certa relação com a energia da vida. Pode ter sido só uma coincidência? Pode, mas em ruptura, nem sempre as coincidências são coincidências. Além disso, vocês repararam que na cabana do parto tem duas estátuas? Uma de uma mulher e uma de um homem, e os dois grávidos. Ruptura tá mexendo tanto com a minha cabeça que eu já nem acho tão estranho assim um homem grávido. E um ponto muito importante dessas cenas todas aqui é que agora o interno sabe que existe um procedimento de reintegração. E uma vez que ele está dentro da Lumon, ele pode passar essa informação para outras pessoas. Imagina o Dylan sabendo que isso é uma possibilidade. E o que nos leva a crer que a nossa teoria de que a temporada 3 vai ser praticamente uma corrida pela reintegração começa a fazer muito sentido, né? E embora a Devon duvide da eficiência dela, e enquanto leva uma rajada de olhar da Cobel, a Cobel já sabe que a reintegração vai ser algo muito importante. Provavelmente aqui já leu o roteiro da terceira temporada. Brincadeirinha. E ainda nessa conversa entre o interno do Mark e a Cobel, vemos que o que ela falou ali sobre não ter a possibilidade de ter um final feliz com a Halle, por ela ser uma Iga e porque eles não se importam com ele, que ela não se importa com ele, e que provavelmente vão descartar ele depois de tudo, exatamente toda essa conversa se refere à história dela. É exatamente o que aconteceu com ela. E esse instinto de proteção pelo interno do Mark é muito suspeito. Tem algo aí. E o fato dela sugerir a reintegração dele como sendo a solução é algo que provavelmente vai ser melhor explorado na terceira temporada. Depois disso, nós vemos o Mark voltar para a Lumon em mais uma transição incrível. E ele se depara com aquela pintura bizarra na saída do elevador. Aquilo com certeza é uma homenagem para todas as personagens que participaram das duas temporadas. Vemos ali todos os CEOs anteriores, incluindo a Halle na posição central como sendo a próxima. Do lado direito, as pessoas mais ligadas a Lumon, incluindo o homem com a cabeça de cabrito. E do
lado esquerdo, os mais chegados ao Mark. Embora apareça ali o Rick em aqueles 4 experimentos sociais, também conhecidos como amigos do Rick. Até o Balfe, o assistente do Rick, ganhou um espaço na pintura. De onde é que a Lumon conhece o Balfe? Optic Design, os antigos refinadores da MDR do episódio 1 estão todos ali. Até o Peter e o Irving. E todos eles estão ali em Wolves Hollow, que é um lugar sagrado para a Lumon. E a Hayley chega logo em seguida e nós vemos aqui que os dois têm muita coisa para colocar em dia. Mark sobre toda a conversa que ele teve na cabana do parto, e a Hayley sobre a visitinha estranha do Jamie Egan. E enquanto eles vão pro MDR no maior clima de seita satânica, sendo guiados pelas luzes, quando chegam na sala deles encontram uma escultura bizarra do Kir. E a reação da Hayley é muito autêntica, gente. No envelope verde que a estátua segura, nós vemos aqui o cartão que o Miltic preparou pro Mark, em que diz que não só o fundador, mas a Hayley tem que assistir a ele concluir o arquivo, aguardando a sua vitória pela conclusão do arquivo de número 25 dele. E olha que curioso, o cartão vira um waffle de papel e que lembra muito o teto do próprio MDR, certo? A coisa aqui é tão sinistra que até o computador dele liga sozinho e já seleciona o arquivo, tudo remotamente por alguém, né? Talvez aqui o Dr. Mal. E a Hayley conta sobre o Jamie Egan ter ido no MDR para falar com ela, dizendo que viu a chama do Kir nela. E Mark explica que sabe o que está acontecendo, qual é o objetivo deles. E o que prova que houve mais conversa com a Cobell do que eles nos mostraram na série, mantendo a gente sempre no escuro, né, Dan Erickson e Ben Stiller, seus sacanas? Mas nós vamos desvendar. Enquanto isso, o Miltic vai recepcionar o Dylan na frente do elevador e ele pergunta se o externo dele não aceitou a demissão. E a reação do Dylan vendo aquele quadro estranho mostra muito a nossa confusão. E aqui é que nós descobrimos o nome do quadro, A Sublime Vitória de Cold Harbor. Lembrando que Cold Harbor também foi uma batalha da Guerra Civil Americana, em que os confederados venceram. E os confederados eram contra a abolição da escravatura. Então faz todo sentido a Lumon celebrar essa vitória, certo? Sendo uma empresa aqui que escraviza os internos. Nisso, nós vamos para a Gemma se preparando para sua versão Cold Harbor, que está prestes a ser criada assim que o Mark concluiu o arquivo. E nisso, nós vemos que a roupa que ela vai usar é exatamente a roupa que ela usou quando ela viu o Mark pela última vez. E aqui ela aceita usar, talvez imaginando que por ser o último arquivo, talvez ela saia dali viva. E é louco pensar que a sua última roupa é a que ela estava usando quando chegou no andar de testes. Pesadíssimo, né? E no MDR, a Hayley pergunta o que acontece quando o chip for extraído. E aqui temos mais uma pista da conversa que ele teve com a Cobell e que não nos foi mostrada. E a Hayley desconfia da Cobell, enquanto o Mark desconfia do seu próprio externo. O Mark até cogita em não terminar o arquivo Cold Harbor, mas isso não resolveria nada, já que a Cobell disse que eles estariam ferrados da mesma. E a Hayley diz que se ele concluir e ele for salvar a Gemma, pelo menos ele tem a chance de ficar vivo e talvez aqui ser reintegrado, já que para ela não tem salvação, porque afinal ela é uma Egan. Cara, só a Hayley teria esse pensamento, derrubar a Lumon, independente de tudo, e aceitar deixar de existir pela chance do Mark continuar. Então, após a conclusão do Cold Harbor, o objetivo da Lumon é extrair o chip da Gemma. E como nós sabemos que o procedimento de ruptura é algo irreversível, isso só aconteceria com ela morta, ou seja, matando ela. E por isso ela será morta após a conclusão do Cold Harbor, assim como a Cobell falou. O que a Lumon precisa é esse chip com as 25 versões da Gemma, criadas pelo Mark e totalmente rupturadas, totalmente seguras do vazamento de qualquer memória, com os 4 temperamentos domados. É isso que afinal a Lumon quer. E pra quê? Calma que falamos mais sobre isso na continuação do vídeo. Nisso, o Mark decide concluir o arquivo, enquanto é observado aqui pelo Dr. Mal e pelo Drummond. E em paralelo, o Miltic entrega a resposta do externo do Dylan sobre o pedido de demissão. E diz para ele ler sozinho, porque afinal de contas ele tá cheio de outras coisas para fazer. Que na verdade ele não quer perder a conclusão do arquivo Cold Harbor, né? E sai correndo do jeito mais hilário possível, exatamente como nós corremos para assistir esse último episódio. Nada mais surpreende o Dylan, meus amigos. E ele lê a resposta do seu externo em que, entre outras coisas, diz que admira ele e que espera que a Gretchen em algum momento veja o interno dele nas ações do externo. E que ela admire ele como admira o interno. E que deixa nas mãos dele a decisão se vai se demitir ou não, mas que espera
espera que ele continue lá. Ou seja, botou o do interno na reta. Vai ficar sustentando a família do externo pela admiração do externo por ele. Gente, não é possível que não role um bem bolado entre eles aqui. Uma reintegraçãozinha e tal. Vem temporada 3, o Dylan vai precisar. Nisso, o Miltic tira sua gravata no jeito mais dramático possível e nós achávamos que ele ia enfrentar o Drummond ou ia fazer alguma coisa super corajosa em favor dos nossos internos, né? No fim, ele estava só se preparando para a apresentação mais Michael do The Office que eu já vi na minha vida. No MDR, a Halle diz pro Mark que está tentando lembrar de outros nomes de lugares além de Delaware, que foi o nome que ela falou quando fez a orientação com ele, lá no episódio 1 da primeira temporada. E diz que já lembrou de Europa, Zimbábue e Equador. E essa brincadeira deles com o Equador lembra muito a brincadeira que eles fizeram no episódio 8 da primeira temporada, quando estavam se despedindo ali antes de subir para serem ativados do lado de fora da Lumon. Eles são um casalzinho muito bonitinho, né? E a Halle levanta para passar o mapa do Irving para ele do jeito mais discreto possível, já que ele está prestes a concluir o arquivo. E como vimos a Halle esconder o mapa embaixo do seu teclado, só podia ser ela aqui a lembrar que esse mapa estava ali. A Helena nunca saberia dessa informação, já que nem o Jamie Egan, que estava ali, viu. E com isso, o Mark chega a 100% e vemos um clique no olhar da Gemma, sinalizando que uma nova versão foi criada com a conclusão do Cold Harbor. O Drummond orienta o Dr. Mal para ligar para o Sr. Egan, enquanto as luzes do MDR se apagam e o episódio vira quase um trailer do Stranger Things. Com musiquinha eletrônica, gelo seco e luzes de LED verde. E aqui o boneco animatrônico do Kiss saúda o Mark pela conclusão do arquivo. E fala uma coisa muito interessante, que é: a conclusão do arquivo pelo Mark fez com que o objetivo dele estivesse mais perto de acontecer, sinalizando que o Cold Harbor não é o objetivo, é só o caminho para se chegar lá. Lembrem disso, ok? E o bonecão do Kira apresenta o Miltic como gerente do andar e ele chega numa vibe muito filme do Joker, maior vergonha alheia. E faz aqui uma brincadeirinha com o Kira animatrônico, com piadinha sobre o fato dele ser prolixo e zoando a altura do boneco de cera do Kira, que é maior do que ele era na vida real. E será que essas brincadeiras foram combinadas ou um Miltic foi pego de surpresa aqui? Eu acho que foi pré-gravado pelo Miltic para ele relembrar a sensação, quase como a punição que ele se autoflagelou após a avaliação de desempenho dele, mas ao mesmo tempo se vangloriando por ter enfrentado o Drummond, o que demonstra que esse sentimento anti-Lumon habita dentro dele. Vamos ver se isso ganha força para uma terceira temporada, né? E então ele apresenta o Departamento de Coreografia e Divertimento, com a sigla CIM, em que do nada surge uma fanfarra que transforma o episódio num show do intervalo do jogo de basquete dos Nets, já que a banda que foi utilizada aqui é exatamente a banda da equipe dos Nets de basquete. E ainda tem o Miltic apresentando a balada de Ambrose, que era a ovelha negra da família Egan, e Gunell, o mesmo do centro de empatia para onde a Miss Huang foi mandada. E a música é muito presente em Ruptura, né? Certeza que toda essa cena foi graças ao sucesso que o episódio do Jazz Desafiante teve na primeira temporada, e do desempenho que o Tramel Tillman demonstrou dançando, e agora ganhou a oportunidade de dar um show com banda e tudo. Falando nisso, vocês já viram e ouviram a colaboração de Severance com a Odessa? São 8 horas de música com imagens da série para você curtir enquanto está trabalhando ou até mesmo deixar com música ambiente. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem e curtirem essa colaboração e curtirem aí em casa. Acessa lá, as músicas são acompanhadas com imagens muito interessantes da série. Algumas, inclusive, que não são vistas em nenhum episódio, hein? Pra gente que curte easter eggs aqui, isso é um baita achado. E é uma ótima forma de matar as saudades da série, que vai agora ficar entre temporadas, ou até mesmo para celebrar a renovação, já que a terceira temporada foi comunicada hoje, foi confirmada hoje. Então logo, logo deve estar por aí. Valeu, Severance e Odessa! Voltando, enquanto a música rola solta, vemos a Gemma indo até a sala Cold Harbor e o Jamie Egan indo acompanhar o teste de eficácia. E pelo que vemos do elevador da onde ele sai, esse elevador só vai para cima, o que demonstra que ou ele está no andar de testes, ou pode estar inclusive no andar abaixo. E ele tem ali um monitorzinho e um tecladinho com 4 teclas, igualzinho nós vimos os refinadores lá debaixo do MDR no episódio 7, hein? E enquanto o Miltic se diverte no maior vibe de mestre-sala
de escola de samba e usa esse showzinho para distrair o Mark e a Halle enquanto fazem o teste de eficácia do Cold Harbor. A Halle se despede do Mark dizendo que eles se veem no Equador e rouba o telefone do Miltic, jogando ele no vaso sanitário do banheiro e prendendo ele lá até dar tempo do Mark chegar para o elevador que leva para o andar de testes. E quando o Miltic está prestes a fugir, quem chega? Grande Dylan! Coloca a máquina de vending machines exatamente na frente da porta, bloqueando a passagem. Enquanto isso, a banda continua o seu show e o Drummond sai do elevador que dá no andar de testes e abre uma porta escondida no corredor. A Gemma chega até a sala Cold Harbor e nós vemos o olhar da Cecily na maior vibe psicopata, sabendo que ela vai morrer depois disso. E vemos, enfim, o Emílio, o cabritinho astuto que nós vimos no teaser desse episódio, sendo levado aqui no carrinho pela Lorne numa cara de maior súdita de seita religiosa psicopata, não? Daquele tipo que sacrifica animais. E olha só, por uns 15 minutinhos nós não acertamos qual era exatamente o final da temporada. Nós tínhamos dito num vídeo anterior que a temporada podia terminar com a pergunta: quem é você? E é essa pergunta que nós vemos lá no episódio 1, na sala de orientação, que nós vemos agora o Dr. Mal repetir para Gemma quando ela entra na sala Cold Harbor, testando a eficácia do chip para essa nova versão. E a cara de satisfação do Jamie ouvindo o não sei da Gemma foi absurda, né? Enquanto isso, o Dr. Mal pede para Gemma que desmonte o berço. E ao som da música que eles estavam ouvindo no dia em que o próprio Mark desmontou. Como é que esse maluco sabe disso? É muito triste. A Lorne chega aqui com o Emílio, o cabritinho astuto, e o Drummond recebe eles na sala do sacrifício. E ela diz que trouxe uma oferenda. E olha que curioso, nós vemos na roupa dela um adorno que mostra 2 fetos de cabritinho conectados por um cordão umbilical. E olha que loucura, aqui nós descobrimos que o Emílio vai ser sepultado junto com a Gemma, uma mulher querida, e que o papel do Emílio era guiar o espírito dela até o Kir. Que gente maluca! E no altarzinho que o Emílio vai ser sacrificado, tem exatamente o desenho do que acontece. Uma oferenda, um sacrifício e ele guiando ela até o Kir. Ou seja, após retirarem o chip da Gemma, ela seria enterrada junto com o Emílio, o cabritinho mais astuto do rebanho, para que eles ficassem perto do Kir, cumprindo o seu propósito de serem cobaias da Lumon. O Drummond profere as palavras de que dedicam esse animal ao Kir e à sua eterna guerra contra a dor. Olha um objetivo aí, sinalizando que é a dor que o Kir tem interesse em combater e que ele quer que acabe, demonstrando aqui que a teoria de que eles estariam aqui de alguma forma sanando as dores faz sentido, mas o caminho é muito maquiavélico, né? E com certeza tem outros objetivos que nós já vamos falar sobre isso. E Lorne, nitidamente abalada, entrega que esse sacrifício já foi feito muitas vezes, ou seja, eles já usaram muitas cobaias nesses testes. E pergunta quantos mais cabritinhos ela tem que entregar, ouvindo a resposta do Drummond de que quantos mais o Kir decidir. O homem morreu, Drummond, para de matar os bichinhos. E nisso eles ouvem o barulho do Mark, que chegou até a porta que dá acesso para o elevador para o andar de testes, e tá chutando, tentando abrir. E que cena bizarra, o Drummond observando o Mark tentando subir no beiral da porta. E o pior é ele tentando disfarçar no maior estilo de Dimocó, dizendo que é a porta errada. O Drummond taca o Mark na parede e dá um socão na cara dele que parece muito real. E mais tarde nessa luta, que foi uma das lutas mais bizarras que eu já vi na minha vida, o Mark é atacado na parede, e é nessa cena que ele tem uma concussão durante as gravações. Ele devia colocar a mão na frente da cabeça para proteger o seu corpo, mas a mão ficou presa para trás, ele não conseguiu, deu com a cabeça direto na parede, já pensou? E eu quando vi tava tranquilo, achando que tinha dublê ali. Agora o MDR é bom em morder, hein? O Dylan já tinha mordido o Miltic lá na temporada 1 e agora o Mark dá-lhe uma mordida no Drummond aqui que faz ele urrar de dor. Não dão comida para os internos, é nisso que dá. E em seguida nós vemos já que o Mark é totalmente dispensável para Lumon, porque o Drummond ia para as vias de fato com ele. Só não foi porque foi interrompido pela Lorne, que incorporou aqui a Brienne de Tart e arrebentou a boca do balão. A craque do jogo. E as cenas são muito agressivas, são muito violentas. Não vou nem tentar colocar nada aqui. Na sequência da pancadaria toda, o Mark usa o Drummond para descer até o andar de testes pelo elevador. Enquanto isso, a Lorne Brienne de Tart agradece o Mark por ter salvado, por ter permitido que o Emílio ficasse vivo. Dá-lhe, Emílio, cabritinho astuto! E lá na sala Cold Harbor, a Gemma está desmontando o berço enquanto é observada tanto pelo Dr. Mal quanto pelo Jamie Egan. E o Dr. Mal diz aqui que as barreiras da ruptura estão aguentando e que ela não sente nada e que isso é lindo, ou seja, é exatamente isso que está sendo testado aqui, é a eficácia das
as barreiras de ruptura dessa nova versão. E na descida do elevador, o Mark se transforma, ou seja, é ativada a sua versão externa, e o episódio vira um filme do Tarantino, em que do nada a arma que ele estava segurando dispara por um espasmo involuntário, desvivendo o maluco do Drummond e transformando aquilo quase num elevador do Iluminado. O elevador ficou mais vermelho do que o carro do Pulp Fiction. Quando o elevador chega, o Drummond cai e interrompe o fecho da porta, com os pezinhos que lembram inclusive um bobo da corte, que é exatamente o elemento que simboliza o temperamento Frolic, que ele tem tatuado nas mãos. Nada é por acaso nessa série. Agora, que azar do Mark externo, ele não fazia ideia do que estava acontecendo, ele foi ativado no meio da confusão toda. Na primeira temporada, ele viu e acompanhou o que aconteceu com o Grander, e agora ele foi responsável pelo que aconteceu com o Drummond. Que loucura! O Mark sai do elevador à procura da sala Cold Harbor e acaba encontrando a enfermeira Cecily, numa das cenas mais loucas desse episódio. E olha que esse episódio teve muita cena louca. Rola aqui uma gritaria entre os dois, quase uma versão do WhatsApp. Coisa de louco! Enquanto isso, rola a batida do Olodum no MDR. O Miltic leva uma pancada na cabeça e pede pra banda voltar pro seu departamento. Nisso, a Hayley, na maior vibe do Mark no episódio 3, sobe em cima da mesa e tenta convencer as pessoas a mudarem de lado. A Hayley, a nossa revolucionária, reiniciou o movimento. Dali Hayley. O Mark tenta abrir a porta da sala Cold Harbor, mas é impedido, porque afinal de contas aquilo é por sangue. E tem a brilhante ideia de usar o sangue do Drummond, que está na sua gravata. E que funciona, dando acesso para ele para a sala. Mark convence a Gemma a sair da sala com ele, dizendo que os dois são casados. Dr. Mal tenta convencer ela de não ir, de continuar com o teste, enquanto o Jamie Egan assiste a isso tudo. E com uma cara de desespero sensacional. E a Gemma aceita ir com o Mark, e nisso nós vemos a corrida mais desengonçada possível que esse Dr. Mal acabou fazendo, tentando impedir a Gemma de ir embora. E tendo em vista que o objetivo do teste, a ideia desse teste de eficácia, era terem um chip com 25 versões da Gemma, sem qualquer quebra de barreira de ruptura, o fato do Mark ter ido ali e falado da sua vida pessoal com a Gemma já devia fazer dela uma cobaia inutilizada, o que pode representar que essa corrida do Dr. Mal pode ter inclusive outras intenções, já que a gente achou que ele era apaixonado por ela. E olha que curioso, acho que você não reparou nisso, mas o Mark não foi ativado quando entrou na sala Cold Harbor e ele tem um chip. E isso explica que realmente ali não é uma versão INI normal, e sim uma versão específica que o INI do Mark criou completando o arquivo Cold Harbor. Naquele espaço só ela é ativada. Então isso significa que é possível criar salas de ruptura específicas somente para uma versão de uma pessoa. E a Gemma já possuiria 25 versões diferentes, que só seriam ativadas naquelas respectivas salas, não sendo ativadas quando ela entrasse em qualquer avião ou em qualquer consultório de dentista. Nem nada parecido, representando que aquelas 25 salas eram mesmo um teste para garantirem essas 25 versões, com os temperamentos domados, e assim provavelmente esse chip ser implantado em outra pessoa, talvez no próprio Jamie Egan, que assim teria 25 versões com os 4 temperamentos domados, conquistando o objetivo que o próprio Kirk diz ter conquistado. E essa cena da Gemma saindo da sala Cold Harbor é mesmo muito emocionante. O reencontro dela com o Mark é incrível. O Adam Scott é bizarro. Que baita ator, que atuação. Ele reconheceu o olhar da versão principal dela. E aí o bicho pega, os alarmes são soados em toda a Lumon e nós vemos que a Hayley percebe que então o Mark conseguiu chegar até ela. Ele conseguiu salvar a Gemma. O Mark e a Gemma correm em direção ao elevador para poderem subir para o andar de ruptura, e quando a porta está quase fechando, o Dr. Mal chega e grita não, que eles vão matar todos eles se irem embora. Será que ele está se referindo aqui às 25 versões da Gemma? E aqui, enfim, vemos a cena que a Jessica Lignet comentou sobre o Kiss Olin, a ativação do chip de ruptura durante um beijo. E era um beijo entre o externo do Mark e a externa da Gemma. E que quando chega no andar de ruptura, é o interno do Mark com a senhora Casey. Que doideira é essa série, gente? E a serenidade da senhora Casey ao acordar na frente do Mark S totalmente ensanguentado durante um beijo é um absurdo. Não é à toa que essa mulher orientava as sessões de bem-estar. E enquanto o Mark orienta a senhora Casey ali para saírem do elevador de testes e irem para as escadas, o Miltic vira num bicho, derrubando a máquina de snacks e subindo em cima dela como se ele fosse um animal. Provavelmente a última tentativa dele de salvar o dia e o experimento aqui do Dr. Mal. Nisso, o Mark e a Casey chegam na frente da porta que dá para o acesso das escadas e ele diz para ela sair. Ela sai
vir a Gemma e vira para ele chamando que ele saia também. Ele ameaça sair, mas hesita. E aqui nós vemos exatamente a difícil escolha que ele ia ter que fazer entre a Gemma e entre a Halle. E nós já havíamos previsto essa difícil escolha lá atrás, no episódio 2, quando fizemos a análise da abertura. Vou deixar o link aqui para vocês terem acesso. Caramba, isso já foi há quase 2 meses. O Mark nessa cena olha para Gemma e ali ele tem a percepção de que ele não sente nada por ela. O interno do Mark não gosta da Gemma e, portanto, não faz sentido para ele seguir ela. E nisso chega a Halle, gente. E é a Halle mesmo. Ela está descalça. E isso explica por que nós vimos ela descalça no episódio 6. É exatamente para que nós conectássemos essas duas cenas. Para que não houvesse dúvida de que é a nossa Halle. A Helena nunca ia tirar os calçados. A Halle veio se despedir do Mark. E ele escolhe ficar com ela. Correndo os dois de mãos dadas pelos corredores da Lumon como se eles estivessem indo ao encontro de um pôr do sol. Sim, um pôr do sol versão Lumon, né? Que não tem céu. Que episódio, minha gente. Loucura! Agora sim, o episódio trouxe muitas respostas. Não dá pra negar. Talvez um pouco menos do que nós gostaríamos. E sinto, diferente do que os outros falaram, eu sinto que a season finale da temporada 1 foi muito melhor do que o da temporada 2. Pelo menos muito mais tensa. Esse foi um episódio que parecia um filme. E com cenas muito longas, como a cena da dança, a cena deles andando pelos corredores. Mas que foi pensado mesmo para ser um filme. E os 9 episódios que nós vimos anteriores a esse, quase como se fossem trailers, com várias informações para nós pescarmos. Inclusive bem elaborados e cheios de easter eggs para o que eles apresentariam aqui. Não acham? E o que nós podemos concluir com base em tudo isso que nós vimos é que, diante de todas as circunstâncias, o interno achou uma forma de ajudar o externo dele, salvando a Gemma, mas também conseguiu realizar o desejo que a Halle tinha e que disse nesse episódio. Quando ela diz para ele que queria que eles tivessem mais tempo. Cara, ele deu todo o tempo que ele teria para ficar um pouco mais com ela. Ele escolheu. E o que irá acontecer com eles agora? Se realmente os departamentos se rebelaram, como o departamento dos cabritinhos, o da banda, talvez tenhamos aqui uma tomada de poder dos internos, já que o Drummond não está mais operacional. O Miltic vai ter que se ver com a banda. O Dr. Mal e a Cecily estão lá no andar de testes. Jamie Egan vai subir para resolver tudo isso? Ou será que esse motim conseguiria chegar a uma possível sala de segurança aqui para tentar ativar alguma função do chip, uma OTC ou alguma coisa do gênero? Ou será ainda que o Mark e a Halle vão tentar se esconder dentro da Lumon para evitar serem pegos? Isso seria uma péssima ideia, né? Já que eles poderiam ativar aqui o bloqueio Glasgow e assim ativar os externos lá dentro. E a Gemma do lado de fora? Eu espero mesmo que a Devon esteja ali do lado, subindo as escadas e esperando ela. E se bem conhecemos a Devon, é exatamente o que ela iria fazer, certo? Além disso, gente, como a Gemma não sabia que o Mark era rupturado, provavelmente ela pensou que ele teria escolhido a Halle. E eu sei que a decisão dele foi questionável, mas quais eram as opções dele aqui? Se ele sai ali com a Gemma, provavelmente ele nunca mais seria ativado como interno. Consequentemente, nunca mais veria a Halle. E a Halle? Aquela cena do Jamie Egan falando que via o Kir nela e que ele não amava a filha dele, será que ela vai parar no andar de testes? Talvez até mesmo sendo refinada pelo próprio Mark. E uma última curiosidade muito legal. Nós falamos tanto de que eles usam cenas semelhantes no início e no final de um episódio, às vezes até mesmo frases no início e no final do episódio. Se nós fizermos um paralelo, a última frase do Dylan na primeira temporada é exatamente a última frase do Dylan na segunda temporada. Severance não é absurda? Olha, eles nos deram muita informação para nós teorizarmos até o lançamento da terceira temporada. E que, como nós falamos, acabou de ser confirmada pela Apple. Agora é torcer para que não demore muito. Comente aqui o que você achou do final da temporada e as teorias que você imagina que vão acontecer na temporada 3. Logo, logo tem vídeo nosso de teoria. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.